Fala, meus amigos canadenses, tudo bem com vocês? Pedro começando aqui mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu moro aqui em Winnipeg, na província de Manitoba, no Canadá. E eu cheguei aqui no Canadá há 6 meses atrás. Eu cheguei aqui em janeiro e agora nós estamos em julho. E assim, eu tento trazer o máximo de informação possível sobre o Canadá. Eu gosto de mostrar aqui minha rotina, minha vida, trazer informação também, porque quando eu estava vindo aqui para o Canadá, para a cidade de Winnipeg, não tinha muitas informações sobre essa cidade em específico. E durante esse processo, né, de fazer o planejamento, de imigrar, de conseguir visto e tudo mais, eu vi vários vídeos e acompanhei muitos outros canais que falam sobre o Canadá também. E hoje, morando aqui, né, há 6 meses, eu me sinto ainda como um recém-chegado. Não tenho ainda residência permanente, eu não tenho os documentos ainda para ficar aqui para sempre, no caso, mas eu estou morando aqui já há um tempo e hoje eu resolvi trazer um vídeo que talvez seja um pouco mais polêmico, mas eu vou trazer esse conteúdo para vocês para expor um pouco da minha opinião e também para colocar assim uma perspectiva de uma pessoa que é recém-chegada aqui. Eu vi muitos vídeos como esse, né? Que no caso esse vídeo aqui é do Rafael Scapella, é o vídeo Por que as pessoas estão abandonando o Canadá, os 7 reais motivos. Então, achei legal o tema, né? Ele trouxe um tema que seria um tema o oposto do que eu trago aqui, e também é uma visão diferente de pessoas que estão aqui há mais tempo, ou de que conhecem mais sobre a cultura canadense, ou a evolução ou o declínio do país como um todo. Mas eu estou aqui há pouco tempo, então eu posso trazer um pouco dessa realidade de recém-chegado, que eu acho que talvez seja uma perspectiva um pouco mais interessante para quem está planejando vir e sair do Brasil, né? Vou falar assim, em um minutinho só, a minha realidade de vida. Eu morava em Londrina, no Paraná, então eu morava no sul do país, numa cidade de mais ou menos 550, 600 mil habitantes. Eu já conheci Portugal, França e Inglaterra, então eu tive bastante contato com Portugal e Inglaterra, principalmente. Já fui diversas vezes para Portugal, conheço o país inteiro, já passei alguns meses em Portugal. E Inglaterra também eu fiz 2 viagens grandes para Inglaterra, conheci alguns lugares lá, mas fiquei mais na cidade de Londres mesmo, mas deu para ver como que é a diferença entre Inglaterra, Portugal, Brasil e agora Canadá. Então, esse é um pouquinho das minhas referências, a minha vivência, e vou reagir a esse vídeo e vou comentar aqui algumas coisas pessoais. E peço aqui a autorização para o Rafael para reagir ao vídeo dele. Eu não sei se vai ter algum problema, se esse rapaz aqui não gosta ou algo do tipo, mas tudo bem, vou tentar e vamos ver o que vai dar. Beleza? Então, bora pro vídeo e espero que vocês gostem e que vocês entendam um pouco também da minha visão. Esse vídeo em específico eu vi outros vídeos em inglês sobre esse tema, mas vamos lá que é interessante. Olá pessoal, bem-vindos a Toronto, e parece que virou moda falar sobre por que as pessoas estão indo embora do Canadá ou sobre o suposto fim do Canadá. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que isso está mesmo acontecendo? Ou será que mais uma vez canais no YouTube estão exagerando e copiando conteúdo uns dos outros? Detalhe importante, eu tenho muita experiência em trabalhar no YouTube, né? Trabalhar com canais no YouTube. Esse canal, pra mim, hoje, ele é um hobby, eu não vivo dele, eu não ganho nada, na verdade. Ele acabou de ser monetizado e a monetização, assim, ela não paga dinheiro de verdade. Desculpa, gente, meu cabelo aqui tá me incomodando aqui. O YouTube, ele não paga uma monetização muito interessante, mas o que ele falou aqui é uma realidade. Quando tem uma trend no YouTube ou algo que é relevante, as pessoas elas copiam uma das outras mesmo. Mas eu acho que esse assunto aqui ele é um pouco mais abrangente do que uma criação de conteúdo por visualização, sabe? Ele é um assunto que tá rodeando o mundo inteiro, né? Não só como
não só Canadá, mas também outros países da Europa, Portugal, que é muito popular para brasileiro. Por que que todos os países eles estão em declínio? Porque a gente vive uma época economicamente, politicamente e o contexto geral do mundo ele não está favorável, tá? Não é uma coisa regional, é global. Bem, eu estou de volta ao Canadá e esse vai ser o primeiro de muitos vídeos onde eu vou responder essa e outras perguntas sobre o país. Antes de entrar no nosso voo para Toronto, eu baixei 3 horas de conteúdo sobre esse assunto e passei metade do voo assistindo diversos depoimentos de imigrantes, canadenses e notícias sobre por que estrangeiros e canadenses estão deixando o país. Eu listei aqui 7 motivos que fazem canadenses e imigrantes deixarem o Canadá, mas enquanto muitos querem ir embora, muitos brasileiros e imigrantes sonham em vir para o Canadá. Parecem 2 verdades contraditórias, mas no decorrer desse vídeo eu vou explicar essas aparentes contradições. E esse é o canal Rafael Scapella. Eu sempre digo humildemente que like e inscrição você não pede, você conquista. Então, bora produzir mais um conteúdo que é digno desse seu gesto. E nós vamos ficar aqui no Canadá há alguns meses, não só aqui em Toronto, mas vamos passar também por Calgary e St. John's. Então, se você mora nessas cidades e quer contribuir com entrevistas e informações para vídeos nesse canal e no outro, então entre em contato com a gente ou deixe seu comentário aqui embaixo. Bem, chega de enrolação e agora vamos falar sobre o primeiro entre 7 motivos que fazem com que as pessoas vão embora do Canadá. Motivo número 1, custo de vida. Comprar ou alugar uma casa em Toronto está mais caro do que nunca. Há poucas décadas, o salário de um professor já era o bastante para comprar uma casa. Só que hoje a realidade mudou um pouquinho, digamos. E quando eu digo um pouquinho, na verdade, eu quero dizer que o preço médio de um imóvel em Toronto é $1 milhão. Não é à toa que Toronto foi eleita em 2022 a maior bolha imobiliária do mundo. Apesar de produtos como carros e eletrônicos serem mais baratos no Canadá, o custo de vida em outras áreas, além da imobiliária, compensa qualquer economia com relação a outros países. Comparado a muitos lugares na Europa, em Toronto você paga 10 mil a menos ao comprar um carro, mas paga 500 mil a mais ao comprar uma casa. E além do custo de vida, temos o motivo número 2, que é o custo de oportunidade. Tá, vamos então falar um pouco de custo de vida. Eu já falei em outros vídeos aqui no meu canal, eu escolhi Winnipeg por ser uma cidade não tão popular como Toronto ou Calgary ou até Vancouver para imigração, mas aqui o custo de vida é, assim, menos da metade do custo de vida de Toronto. Então, talvez essa bolha imobiliária que surgiram, né, em várias cidades, não só no Canadá também, né, mas no mundo inteiro tiveram várias inflações. É bem assim, Toronto tem esse problema realmente. É uma cidade grande, muita gente vai para lá. Muitos investidores compram muitos apartamentos também e acabam alugando. E aqui no Canadá, uma coisa que eu vejo ruim para aluguel é que os prédios eles têm esses proprietários. Por exemplo, esse prédio aqui que eu moro é de uma empresa, essa empresa tem vários prédios aqui na cidade e eles regulam o preço dos aluguéis. Então, se eles quiserem aumentar o preço de todos os aluguéis, eles vão aumentar e meio que não tem para onde você fugir, só que tem uma lei que regula esses aumentos, mas basicamente você está na mão de algumas empresas para aluguéis. E também o preço, né, de uma casa, o que influencia para você comprar uma casa? Quais são os fatores na construção civil? Material e mão de obra e o preço do terreno. Então, em Toronto, você não tem muito espaço, é tudo muito denso, muita gente, então o terreno ele vai ficar mais caro com o tempo, e quanto mais gente vai para lá, mais caro fica. Durante essa época onde tivemos esse fechamento global, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem, nesses últimos 2-3 anos, o preço de logística ficou muito caro, então foi um fator gigantesco no mundo inteiro também para o custo ser mais alto. E o Canadá, ele tem muito gelo, ele tem um problema de logística por natureza, então faz sentido ficar mais caro. Mas eu vejo que
a inflação é enorme, mas se você foge, entre aspas, dessas cidades que são gigantescas e estão com um aglomerado de gente muito grande, como Toronto, você tem alternativas dentro do Canadá. Acontece isso também, vamos supor, no Brasil. Quem mora em São Paulo é muito mais difícil comprar uma casa de quem mora no interior de São Paulo. E quanto mais para o interior você vai, mais barato vai ficando. E isso aqui no Canadá também. Eu tenho certeza que o custo de vida que eu tenho hoje é tipo 3 vezes menor do que um custo de vida em Toronto. Eu tenho um vídeo mostrando meu apartamento, eu vou deixar um card aqui. Meu aluguel ele é $1.000, $1.004. E pro próximo ano vai aumentar para $1.040. Então vai ter esse aumento, mas ainda é um aumento bem simples aqui para renovação de contrato. Essas são as minhas considerações. Agora vamos para o custo de oportunidade. Basicamente, quando você fica no local A, você deixa de aproveitar as oportunidades do local B. Então as nossas decisões implicam num custo de oportunidade. E muitas vezes esse custo é alto demais. Pegamos como exemplo um imigrante que está no Canadá há 10 anos. Ele já é cidadão e juntou dinheiro e juntou também experiência profissional. Para um imigrante nessa situação, o Canadá pode ter sido excelente para seu crescimento, mas logo ele descobre que há melhores oportunidades nos Estados Unidos, Singapura, Europa ou até mesmo em seu país de origem, onde agora ele tem condições de empreender e viver muito melhor que antes. Muitos imigrantes e cidadãos enfrentam esse dilema e muitas vezes ficar no Canadá acaba tendo um custo de oportunidade alto demais. E esse dilema não afeta apenas indivíduos, mas também empresas. Bem, já falei sobre 2 problemas, ainda faltam 5 e alguns são bem controversos. Mas antes de continuar com toda essa negatividade, notícias ruins, que tal falar um pouco sobre o lado positivo do Canadá? Minha língua tá congelando. O custo de oportunidade, ele quis dizer que você consegue, né, no caso, pessoas que vieram antes aqui para o Canadá, elas tiveram mais oportunidade porque tinha menos gente e a época econômica mundial, ela era uma época crescente. Então, o mercado estava muito mais favorável para você criar negócio, para você... teve o boom das startups, por exemplo, surgimento de vários aplicativos, surgimento de várias empresas que são unicórnios, a gente chama de empresas do unicórnio. E hoje não está nessa crescente mais, a gente teve esse período de crescimento e depois agora estagnou, mas isso é no mundo inteiro. Uma comparação que eu poderia fazer aqui agora, uma comparação que eu poderia fazer aqui agora, que eu acho que vale uma reflexão até sobre esse tema pergunta para os seus pais ou pergunta para algum familiar que tem na média aí de 50 anos, 60 anos de idade, quanto que eles pagaram na casa ou quanto que eles pagaram num terreno nessa época que eles eram jovens. É até engraçado, porque eu lembro que quando eu era mais novo, né, quando eu devia ter assim, uns 10 anos de idade, eu lembro que meu pai comprou um terreno. Foi o primeiro terreno que ele comprou, o primeiro imóvel da vida dele, então ele já tinha aí seus 40 anos de idade. Meu pai me teve um pouco mais velho, ele não era jovem quando teve eu como filho, mas ele já era uma pessoa mais velha, ele foi comprar o primeiro imóvel dele, que foi um terreno, lá por seus 40 anos de idade, né? E eu lembro que eu vi o pagamento, né? Quando meu pai faleceu, a gente teve que fazer um inventário e tal, e eu mexendo nos documentos antigos, eu vi que o terreno ele custou menos de R$20 mil naquela época. E ele conseguiu, assim, vender uma moto, fez um rolo ali e tal, levantou o dinheiro e conseguiu comprar esse terreno. E hoje esse terreno, que hoje é a casa dos meus pais, é um terreno que vale, tipo assim, R$400 mil, só o terreno, mais a casa. Só que o que acontece? O contexto, ele é muito diferente. É uma época muito diferente do que a gente vive agora. Também a questão de... a globalização, ela mostrou pra gente essas diferenças e contrastes. Então, a gente tem muitas dessas comparações. Mas acho que a reflexão mais importante pergunte para pessoas mais velhas, por exemplo, pai e mãe,
quanto que eles pagaram em terreno, quanto que eles pagaram em carro, como que foi essa primeira compra. Porque antigamente as coisas elas custavam menos, o salário também era menor, né? Mas tinha muito mais oportunidade. E aqui no Canadá, pelo que eu converso com as pessoas, 5 anos atrás era um paraíso para consumismo, né? Você conseguia comprar casa, você conseguia comprar carro, você conseguia comprar muito mais com muito mais facilidade. Tinha mais acesso ao crédito e o juros era bem baixinho. Então as pessoas elas faziam mais parcelas, mais dívidas. Hoje é bem diferente, mas no Brasil também tá muito diferente, né? Eu comprei um imóvel no Brasil em 2018, se eu não me engano, ou 2019, 2020. Foi antes da pandemia, né? Então acho que foi 2019. E eu vendi esse imóvel no ano passado. O imóvel ele valorizou assim muito, bizarramente, e de uma forma que hoje eu não compraria esse mesmo imóvel, e em pouco tempo. Então, se no Brasil teve essa diferença, essa inflação, esse preço o custo, né, sobre a construção civil e tudo mais é muito alto. Então, os tempos mudaram, tanto aqui quanto no Brasil e no mundo inteiro. Então, enquanto Tim Hortons é do Brasil, viu? A Ambev comprou. Embora, há também muitos estrangeiros e brasileiros chegando no Canadá. E pode parecer uma contradição, mas as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Né? Enquanto há muitas pessoas querendo ir embora do Canadá, há também muitas pessoas querendo vir morar aqui. Convenhamos, apesar dos problemas, sobre os quais falaremos mais em breve, o Canadá ainda é um país desenvolvido, com mais segurança e melhores salários que o Brasil e muitos outros países do mundo. Mesmo com as desvantagens, trabalhar no Canadá e ter um salário 4 ou 5 vezes maior do que você teria no Brasil, Portugal ou México, certamente é um atrativo para muita gente. Estudar inglês, fazer intercâmbio ou curso superior certamente é uma opção para muitos. O Canadá continua sendo um bom lugar para aprender inglês. Eu mesmo aprendi inglês no Canadá. E agora, nos próximos meses, a Pamela vai fazer o mesmo aqui. De fato, a Pamela já vem estudando inglês durante as viagens. Lembram quando eu mostrei a Pamela estudando inglês online com o Cambly, lá na Geórgia? Ela gostou de estudar dessa forma e achou que fazer aulas no Cambly seria uma boa forma de melhorar o inglês. Vou dar uma avançada aqui só porque chegar no Canadá. Essa propaganda ela aqui parece ele está fazendo uma grande. aula online com o Cambly, lá na Islândia, onde a hora de continuar com a lista de motivos que fazem muitos canadenses e imigrantes irem embora do país. Niagara Falls. Motivo número 3, expectativas frustradas. E ao assistir vários vídeos e analisar vários depoimentos de imigrantes da área de TI e engenheiros de software, eu notei um padrão interessante. Bem, muitos desses imigrantes altamente qualificados vêm para o Canadá na expectativa de receber um salário alto, mas eles se frustram ao descobrir que as empresas aqui exigem a tal experiência canadense. E qual a solução? Simples. Você trabalha como engenheiro de software para uma empresa recebendo um salário abaixo da média, já que você não tem a tal experiência canadense. Isso é verdade. Algum aqui tempo depois, complicado, você já tem a tal Canadian Experience, você tenta negociar um salário melhor e descobre que as empresas estão mais interessadas em empregar a mão de obra barata de um imigrante qualificado que acabou de chegar no país e que ainda não tem a tal Experience Canadienne. Sim, há uma grande oferta de mão de obra de imigrantes qualificados recém-chegados, o que acaba diminuindo o salário. Empresas canadenses sabem que a lei da oferta e da demanda está a seu favor e aproveitam o máximo esse fator. Outros estrangeiros que acabam tendo expectativas frustradas são estudantes internacionais. Para estudar no país, eles pagam 3 vezes ou mais que um cidadão paga. Eles chegam com altas expectativas de conseguir um visto de trabalho ou um visto permanente, mas logo descobrem que ouviram muitas meias-verdades e promessas exageradas. Sim, você pode conseguir ficar no Canadá permanentemente através de estudo, mas lembre-se do que falamos antes sobre o custo de oportunidade. Você gastará anos de sua vida e dezenas de milhares de dólares. Tal tempo e dinheiro
poderia render oportunidades melhores em outros lugares. Motivo número 4. Tá, tem algumas considerações pra falar aqui. Esse vídeo vai ficar grande mesmo, gente, mas é porque eu preciso dar a minha opinião e, né, falar a minha visão daqui. Sobre vir para o Canadá para estudar, para conseguir o visto e tudo mais, você vai precisar de um plano muito bem estruturado para conseguir o sonhado PR, né, que é a residência permanente. E dos jeitos mais populares de você fazer isso é fazer um college aqui, que seria uma faculdade, entre aspas, de um ano e meio, e você poder entrar em algum programa de imigração. No caso de Toronto, os programas provinciais, eles não são tão atrativos quanto em outras províncias. No caso, eu vim para Manitoba, não porque a cidade aqui é a melhor cidade do mundo, ou porque meu sonho era morar em Winnipeg, é porque o programa provincial é muito bom. Eu consigo começar a dar entrada nos documentos para a imigração a partir de 6 meses de trabalho, e independente do trabalho, eu posso trabalhar em qualquer área, eu vou conseguir dar entrada nesses documentos e seguir os requisitos que precisa, nível de inglês e algumas outras coisas. Então, também, né, a localização Toronto, ela tem uma dificuldade maior. E o que ele falou antes ali é em relação ao pessoal que vem com a expectativa alta de receber grandes salários na área de TI. Isso é uma verdade também, eu concordo com ele nessa parte, porque aqui tem muita gente com mão de obra muito boa, e eu vejo que aqui roda muito em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, os salários são maiores, né? Eles têm um salário melhor. Lá é o país mais capitalista do mundo, então eles têm esse atrativo. Mas o contraponto do salário também é a qualidade de vida. Eu acho que o Canadá, ele te favorece na parte de as pessoas aqui, elas são mais educadas, o racismo é mais baixo, o preconceito é baixo. Então, a diversidade é muito alta, entendeu? Então tem que ver qual que é a sua expectativa em relação não só a dinheiro, mas também a viver a vida. Como que você quer viver a vida, o seu lifestyle mesmo. É engraçado falar sobre lifestyle, mas é bem isso mesmo. Aqui você passa mais tempo em casa, você tem mais contato com família, você faz mais amigos, tem mais pessoas ao seu redor, mais diversidade cultural e nacionalidades, né? Eu trabalho hoje com ucranianos, coreanos e chineses. Então, eu não tenho contato com brasileiros no trabalho, eu só converso em inglês com nacionalidades diferentes, e isso eu acho que é uma coisa legal daqui. E essa questão do pessoal vir com a expectativa de que TI paga-se muito, aqui no Canadá é um pouco complicado porque vieram muitas pessoas e saturou, né? Tem esse problema de saturar. E como vem gente para estudar, vem gente qualificada para trabalhar, passa um tempo, surgem oportunidades mundo afora. É uma profissão muito requisitada e tem essa demanda, né, de você ir para um lugar e ir para o outro. Eu acho que quem vem com uma expectativa alta sobre salários na área de TI aqui para o Canadá, principalmente em cidades grandes assim, você tem que ter na sua cabeça que imagina que os melhores eles vieram para cá há algum tempo atrás e continuam vindo gente muito qualificada. Então, se você vai começar a carreira ou se você vem com visto para trabalho e vai procurar emprego, as empresas elas vão pegar os melhores dos melhores, porque aqui tem pessoas nesse porte. Talvez em outras cidades, no mundo afora, você consiga outras oportunidades com o seu currículo. Mas tem a questão do estilo de vida, qualidade de vida e o que você quer, não só em relação a dinheiro. Você quer ser muito rico capitalista no extremo, a ponto de quero acumular um capital enorme, quero ter uma vida luxuosa, ou você quer ter uma vida muito boa, vivendo num país onde a desigualdade ela não é tão alta assim. Então tem esse ponto. A minha opinião, pessoal, eu gosto mais do capitalismo, mas eu acho que tem um certo limite entre desigualdade. Eu acho que a gente tem que ter a ambição e a liberdade de poder correr atrás de querer mais, né? Então, o capitalismo ele proporciona essa possibilidade de você ser mais ambicioso e, por exemplo, criar um negócio, gerenciar um negócio e
realmente ficar milionário. E quem não deseja isso, que tenha um trabalho simples ou um trabalho mais braçal ou um trabalho mais básico mesmo, como o que eu faço hoje, e consiga ter uma qualidade de vida muito boa. Eu trabalho no restaurante, atendo no restaurante, literalmente, hoje eu estou no balcão do restaurante e também faço um trabalho de marketing separado para 2 restaurantes dessa mesma holding ali. E com o meu salário de atendente, eu consigo pagar esse aluguel, eu consigo comprar algumas coisas todos os meses, consigo comer comida gostosa todos os dias, então eu compro carnes, eu consigo ter acesso a uma vida saudável, uma vida que não é... Eu não preciso me privar tanto de tantas coisas, vivendo aqui em Winnipeg, no caso, com o meu salário hoje. Se eu tiver com a minha esposa aqui trabalhando também, que eu espero que nos próximos meses ela consiga vir para cá, a gente trabalhando junto, a gente consegue ter uma vida que a gente consegue pagar uma parcela de um carro, a gente consegue ter uma vida mais sossegada com salários mínimos, entendeu? Então, essa é a minha visão. Eu tenho essa ambição, mas no momento que eu tô hoje, eu consigo viver uma vida flat, padrão, com qualidade. Então, coloque na balança. Altos impostos. Como já dizia Benjamin Franklin, na vida há 2 certezas inevitáveis: a morte e altos impostos. Não, acho que ele não falou altos impostos, ele falou só impostos. Eu que exagerei um pouquinho. E o Canadá sempre foi um país de altos impostos. Só que nos últimos anos, digamos que o governo ficou um pouquinho mais faminto. Faminto ao ponto de querer implementar impostos com base em cidadania. Atualmente, somente os Estados Unidos e a Eritreia cobram impostos de cidadãos que vivem no exterior. Na prática, somente os Estados Unidos conseguem fazer isso. Em breve, no entanto, o Canadá pode se tornar um dos pouquíssimos países no mundo a cobrar impostos de cidadãos que moram no exterior. Apesar de tais cidadãos não viverem mais no país e não usufruírem mais de serviços públicos canadenses. Altos impostos espantam indivíduos e empresas. Empresas que podem acabar se mudando para outras regiões com menores impostos e levando com elas empregos e investimentos. Indivíduos que recebem salários ficam desmotivados de ganhar mais, pois sabem que passarão a pagar proporcionalmente mais impostos, sem ter um retorno maior pelo que pagam. A província de Alberta tem impostos mais baixos, o que acaba atraindo muitos indivíduos e empresas. Calgary. Em breve, eu passarei por Calgary, a maior cidade dessa província, e farei alguns vídeos sobre a província mais conservadora do país mais progressista das Américas. And as a Canadian, I have to ask myself, what happened, you know? Canada is also increasing its immigration. And for me, I wonder, why would you increase the number of people into a country if the people that you have cannot afford to live and feed themselves? Are you not increasing the problem? Motivo número 5. No caso, eu expliquei antes, né? Toronto tem uma superpopulação e acaba acontecendo esse problema de moradia. Então, moradia acaba se tornando um custo, assim, muito grande em relação à sua renda, né? Então, acaba tendo esse problema. O meu caso, eu tô vivendo aqui há 6 meses, eu abro o jogo, eu falo de valores, eu falo de salário mínimo, eu falo... Sabe, eu sou bem sincero nessa parte. Eu consigo viver. Eu tô pagando tudo isso aqui com o salário que eu ganho, gente. Coisas que eu não comprei com o salário que eu ganho foi o que eu mobiliei a minha casa. Eu comprei uma bateria que custa caro, né? Com dinheiro que eu ganhei por fora. Câmera, essas coisas eu já trouxe do Brasil, mas o que você tá vendo aqui, ó, estante, isso aqui, televisão, né? Tudo eu consegui trabalhando num salário mínimo, entendeu? Então, eu discordo com o rapaz ali, porque a minha realidade, ela tá falando o contrário, mas a cidade onde eu vivo e a minha vida atual, ela me permite isso. Então, talvez dependa muito de onde você tá, ou quanto que você ganha em relação ao seu custo de vida. Eu não tenho carro, eu não tenho parcela de carro, eu não pago garagem, tem esses detalhes, né?
E a relação em imigrante aqui, o país ele é feito ele foi construído por imigrantes, né? Então aqui tem uma diversidade gigantesca de gente, porque aqui é um lugar onde precisa-se de pessoas para trabalhar. Não tem pessoas para trabalhar. Eu vejo pessoas procurando emprego, mas eu também vejo pessoas negando emprego todos os dias. O tanto de vaga de trabalho que aparece para mim aqui é assustadora. Tive diversas oportunidades de emprego, eu pude escolher onde eu trabalho hoje por ser do lado da minha casa e conseguir ter uma vida a pé muito mais fácil. O problema de imposto aqui é que o imposto ele pode chegar tipo, a 50% da sua renda, o que assim, é enorme. Mas o país ele está caminhando para um lado que eu não gosto muito, que é um afastamento da direita, né? É um país onde está sendo onde tem muitos benefícios e você paga-se muitos impostos para essas pessoas terem benefícios. Ou seja, acontece que a mesma coisa que os Estados Unidos ele dá esses benefícios hoje para a população, aqui também tem muitos benefícios. Mas o problema é que a gente paga muito imposto e quem está pagando imposto não sente o retorno desse imposto. Se eu saísse na rua e a rua tivesse limpa, não tivessem drogados ou moradores de rua na rua, naquela situação, se eles fossem realocados para lugares onde eles pudessem ter uma vida, uma reabilitação talvez, a gente não viria esses problemas aqui no centro. A rua aqui ela é muito quebrada, muito estragada, porque o inverno é muito intenso, então acaba rachando muito, então não é legal de ver. Aqui em Winnipeg eu vejo que tem uma sujeira, entre aspas, na rua em relação a algumas outras cidades que são mais limpas, e isso se dá porque eles usam aqui alguns, tipo um sal para derreter a neve durante o inverno, e esse sal ele vai acumulando e quando a neve derrete fica parecendo que tem uma areia, né, nas calçadas e tal. Eles dão umas varridas assim, mas eu vejo que não é tão legal assim. O sistema público de saúde aqui também não é o melhor do mundo, também tem os problemas, a saúde é gratuita, mas você tem várias dificuldades em ter acesso. Minha câmera esquentou, eu tive que dar uma pausa aqui no raciocínio, mas por que a gente tem essa dificuldade no acesso à saúde pública aqui do Canadá? Tem alguns fatores, né? Aqui a gente não tem médicos particulares, então a gente não consegue pagar para fazer uma cirurgia, por exemplo. A gente depende do sistema público, então isso é uma parte que eu não gosto da economia na política em geral, que me priva da minha liberdade em escolher um médico, escolher ali o meu tratamento. Então, eu não consigo fazer tipo um exame de sangue, eu não consigo fazer uma cirurgia, fazer um desvio de septo, por exemplo. Tenho que entrar no sistema público e para poder fazer esse tipo de tratamento. O que para mim é uma falta de liberdade. Eu não vejo como algo benéfico, eu vejo algo ruim. Então, se eu tiver acesso à saúde pública, mas eu também puder ter liberdade, né? Esse poder de fazer da forma que eu acho que seria a melhor para mim, esse é o problema. Outro problema é, se os médicos aqui eles são funcionários públicos, aqui o funcionário público ele não recebe um salário alto. Ele recebe um salário ideal, né? Um salário que ele consiga se manter, é um salário interessante, mas não é um salário alto de verdade. Então a pessoa estuda muitos anos, ela tem o mesmo problema da carreira de TI, por exemplo, só que ela não tem a liberdade de conseguir montar uma clínica ou trabalhar numa clínica que, né, vamos supor, cirurgias plásticas, que dá mais dinheiro, ou seguir uma carreira que a pessoa queira. Então, acaba indo para outros países, como Estados Unidos, ou vai para a Europa, que, né, a profissão de médico, ela tem um retorno maior. E eu vejo isso como liberdade, tá? É a minha opinião. O terceiro ponto que eu tenho, né, uma opinião sobre a medicina aqui, é que a validação do diploma aqui é extremamente difícil. Então, médicos que estão em outros países que queiram vir para o Canadá não conseguem validar o diploma. Então, os médicos eles não entram aqui. É uma barreira que eu acho que esse vai ser o primeiro ponto onde eles vão conseguir ter uma alteração, porque é só uma burocracia para validação de diploma, né? Então, se você
é médico e quer vir para o Canadá e fala assim, não, tudo bem, eu quero ter uma vida mais sossegada, eu quero ser um funcionário público e exercer minha profissão sem ser de forma comercial ou visando lucro ou até, não que o médico ele visa lucro, né, mas construir uma clínica, a pessoa constrói uma clínica e coloca outros médicos para atender, faz um laboratório, por exemplo, de análises clínicas e tudo mais, porque é um comércio também, né? Sem hipocrisia nesse canal aqui, pelo amor de Deus, gente. Então, tem esse problema aí de essa barreira de outros profissionais que queiram vir para o Canadá na profissão de medicina. E tantas outras profissões também, né? Como odontologia. Dentistas aqui, eles... o dentista no Canadá é a mesma comparação que a gente tem de médico no Brasil. É a profissão mais bem paga, é onde as pessoas ganham mais dinheiro. Aqui, odontologia... você faz um tratamento odontológico, pode ser particular nesse caso, e é extremamente caro. Então compensa muito você pegar um avião, ir para o Brasil, se tratar lá no Brasil, voltar e sair mais barato do que fazer aqui. Na Europa também eu sei que é extremamente caro e tudo mais, mas são esses pontos aí que eu tenho como... Eu precisava mencionar, sabe? Minha percepção. Agora, vamos lá que ele vai falar um pouco agora do clima. O clima, é claro. Hoje, dia 3 de março de 2023, recebemos aqui um alerta de uma tempestade de neve. E se você acha que o tempo em Toronto é ruim, há lugares muito piores no Canadá, então não adianta fugir para outra capital, nem mesmo Vancouver, porque apesar de ser um pouco menos frio, chove muito mais. E na minha opinião, o inverno com neve, mais frio e um pouco de sol aqui em Toronto é bem menos deprimente do que aquele inverno cinzento e chuvoso de Vancouver. Por meses, o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. E essa falta de sol certamente é um problema, não só para mim, mas para muitas pessoas. Entre os maiores países do mundo, a Rússia e o Canadá são os únicos sem opções de clima quente. China e Estados Unidos têm áreas mais quentes ao sul, a Austrália tem áreas quentes ao norte e a Argentina também. Quanto ao Brasil, sem comentários. Ou seja, você não precisa sair desses países para escapar de um inverno frio. Já na Rússia e Canadá, não há essa opção. Tá de saco cheio do inverno? Então você precisa trocar de país. Motivo número 6. Aqui em Winnipeg, né, minha realidade é uma das cidades mais frias do Canadá em temperatura, então aqui o inverno é extremamente grande, a gente está bem mais ao norte no mapa do que Toronto, por exemplo, mas é a segunda, tá no top 3 ali de cidades mais ensolaradas, então aqui é muito normal dar menos 40 graus no inverno. Quando eu cheguei aqui foi menos 30, menos 35, menos 40 por alguns meses. Depois começou a melhorar por conta da transição para primavera e agora verão. E o verão aqui é extremamente quente, né? Eu tô com o ar-condicionado ligado e o sol aqui é um negócio impressionante de quente. Eu vou até mostrar a temperatura, né? Hoje é dia 3 de julho. Aqui tá mostrando 23 graus. Não vai dar pra ver, mas tá 23 graus agora. Parece que não é quente, mas quando você vai no sol... eu tô com marca de queimado no pescoço, de caminhar na rua, por exemplo. Então, o sol aqui também é bem forte no verão. São dois extremos, né? A inversão térmica é absurda. Mas o Winnipeg tem essas peculiaridades, né? É um inverno rigoroso de temperatura, não neva tanto quanto Toronto. Toronto neva muito mais, a neve em si, mas aqui congela e fica mais tempo congelado. Tem muito mais sol e por aí vai, né? Um detalhe de Winnipeg que possa fazer você ficar desanimado é que aqui não tem metrô. Então, se você depender de transporte público, como é o meu caso, você vai ter que pegar ônibus, ou Uber, ou táxi, fazer a sua escolha ali. E é uma vida que eu acho que é ruim aqui, né? O transporte público, não só por não ter o metrô, mas o ônibus aqui no inverno é ruim, você fica ali esperando o ônibus, às vezes não tem proteção, às vezes tem uma cabinezinha assim de vidro que você fica esperando, mas é frio pra caramba. Então eu acho que o clima aqui ele é extremo, né? Mas é um dos problemas que existe, que você contorna se você tiver um carro, você fica tranquilo em relação a se locomover.
né, com carro é legal. Os apartamentos são todos aquecidos, a janela é dupla, então eu tô com o ar ligado aqui, mas parece que o ar não rende muito, sabe? O apartamento ele foi feito para ficar quentinho. Então, dentro do apartamento é muito gostoso, você vai em qualquer lugar, é quente, os ônibus eles têm aquecimento e também tem ar-condicionado, então você não passa nem frio nem calor dentro de ônibus. A cidade ela é preparada pro frio, mas o Winnipeg tem o detalhe de não ter o metrô, que possa ser um problema aí para quem não dirige, por exemplo. Eu acho que a vida em Winnipeg ela foi feita para quem tem carro, tá? Vou sucinto assim. Mas ensolarado e realmente o solzinho ele faz uma diferença maravilhosa. Perda de liberdade. Eu sei que é controverso, mas não tem como falar sobre o Canadá ou sobre a Austrália nos últimos anos sem falar da perda de liberdade que esses países viram nos últimos anos. Em 2008, quando eu morava aqui, o Canadá era um grande exemplo para o mundo em termos de liberdades individuais e também liberdade de expressão. Em tempos recentes, porém, o Canadá adotou medidas preocupantes que normalmente não víamos em democracias ocidentais. Estou falando de coisas como congelar contas bancárias e, claro, desculpe, eu não posso entrar em detalhes devido à censura. E o fato de eu não poder falar abertamente sobre essas questões ilustra claramente parte do problema. O Canadá não é mais um país tão livre e exemplar como era há alguns anos. Eu espero que isso mude no futuro, mas agora há um precedente preocupante que deve ser considerado por qualquer um que valoriza liberdades individuais e pensa em morar no Canadá permanentemente. Motivo número 7, queda na qualidade de vida. O que eu tenho a dizer sobre a liberdade é que o Canadá, como outros países, os Estados Unidos mesmo, ele está tendo um problema, entre aspas, né, o governo ele não é mais de direita, ele tá ele é menos conservador, menos capitalista e mais em prol da igualdade, mais em prol da máquina pública ela ter mais poder do que a liberdade. Eu vejo é difícil de explicar isso de uma forma que não fique pejorativa, né? Mas eu vou dar a minha opinião, como eu sempre faço. O governo, quando ele é muito mais aberto para comércio, para negócios, e ele te dá essa liberdade de você fazer o que você quiser, tanto com o dinheiro, mas também quanto a sua vida, ele está de um lado, e o outro governo, ele é um governo ele preza mais a igualdade, benefícios e coloca a classe a classe trabalhadora, né, CLT seria no Brasil, de um jeito onde eles vão ter esses benefícios para crescer um pouco mais ali, entre aspas, a vida, né? Então, seriam pontos onde um governo ele incentiva mais o comércio e essa liberdade de você criar riqueza, gerar riqueza, e o outro governo ele é um governo onde ele dá mais benefícios, ele incentiva menos o comércio e ele arrecada mais impostos, porque ele precisa de impostos para gerir todo esse sistema. Então, o que acontece aqui no Canadá, até nos Estados Unidos e no Brasil hoje, né, é que o governo ele precisa arrecadar mais impostos, ele precisa ter mais poder e mais autonomia para gerir tanto financeiramente quanto também regulamentar o que se tem de informação ou o que acontece sobre notícias, tá? Eu tô falando de uma forma meio esquisita porque eu não quero também ser cancelado por algo que eu tô falando aqui. Mas acho que para bom entendedor meia palavra basta, né? Quando a gente perde a liberdade de expressão ou a liberdade financeira, a gente está sobre o poder de alguma coisa. Então, se alguém regula ou se algo regula com impostos, você é obrigado a pagar impostos, você é obrigado a seguir regras em que você não pode dar sua opinião ou que você tenha que ficar
obediente a algo, ele é o contrário da liberdade, e os governos atuais, Estados Unidos, Canadá e Brasil, eles estão nesse lado esquerdo da situação. Então, eles são mais controladores em relação à informação, a impostos, e eles não vou dizer que eles manipulam, mas eles controlam mais o que acontece no país, tá? É difícil explicar isso, é difícil até falar desse assunto. Eu também não sou nenhum entendido de política, mas você vê os Estados Unidos hoje com um problema, que é o que ele vai falar aqui agora, né, na qualidade de vida. Você vê lá na Califórnia. A Califórnia, para quem não sabe, o estado da Califórnia nos Estados Unidos, ele é mais rico do que o Brasil inteiro. Só para você ter uma noção sobre dinheiro mesmo. A Califórnia ela é muito mais rica que o Brasil como um todo. E o que eles fazem com esse dinheiro hoje eles dão um salário para moradores de rua, e os moradores de rua na Califórnia, você pode até procurar aí, né, no YouTube, os moradores de rua, eles sacam esse dinheiro, eles moram em barracas, eles colocam geradores nessas barracas na rua, eles têm carro, por exemplo, porque eles recebem um dinheiro para morar na rua. Então, se acontece isso, se o Estado, né, dá o dinheiro para essas pessoas, é porque a gente está pagando imposto de outro lado, né? Então, trabalhadores, eles pagam impostos, a máquina pega esse dinheiro e ela distribui da melhor forma que ela achar. E os governos atuais, eles estão indo nessa direção, e essa é algum das peculiaridades ou do que acontece dentro desse sistema de governo, tá? E não é algo que eu gosto, não é algo que eu sou a favor, eu sou muito mais a favor de liberdade do que de ter esse controle e perder a autonomia, mas é a realidade do que acontece, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. O Canadá, acho que vai de uma forma bem agressiva, né? A gente tem aqui algumas leis para algumas minorias e também para povos nativos, por exemplo, que eles têm muito mais benefícios do que o cidadão canadense ou que um imigrante tem, a ponto de que as leis elas dão uma mudada, entendeu? Por exemplo, você é instruído a não reagir a assalto, você vê pessoas entrando e saqueando lojas, e essas lojas elas não podem fazer nada, porque se elas agredirem ou elas tirarem à força alguém da loja, é problema para eles. Então, tem esses pequenos furtos e acontece algumas coisas bem estranhas aqui porque não tem uma punição, e muito disso vai em relação ao governo, ele corta de um lado e ele libera de outro, tá? Minha opinião, acho que vai ser extremamente polêmico, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí. Como é que tá a situação no Brasil também, se vocês veem da mesma forma. Eu acho que o público que me assiste aqui, ou quem tem interesse, ou quem chegou nesse ponto do vídeo para saber a minha opinião, talvez compartilhe de uma opinião muito parecida com a minha, tá? Eu não sei dizer se se vai ter muita gente que discorda disso, por ser um público que pelo que eu vejo, pelo que eu converso todos os dias no Instagram, pelo que eu converso com pessoas que têm interesse de vir para o Canadá, todas elas têm um pensamento um pouco mais parecido com o que eu tenho. Então, manda aí uma mensagem que vai ser interessante demais a gente trocar uma ideia nesse assunto. E, claro, respeito a opinião de vocês, e eu espero que vocês respeitem a minha opinião também. Debate sempre é bem-vindo, tá? Com respeito e com argumentos interessantes. Eu tô para aprender com vocês e espero que a gente consiga manter uma organização legal aqui no canal. Queda na qualidade de vida. Eu lembro, há mais ou menos 10 anos, quando Vancouver foi eleita algumas vezes a cidade com melhor qualidade de vida em todo o mundo. Toronto também estava no top 10. Hoje, no entanto, Vancouver não está mais em primeiro lugar. De fato, você precisaria de critérios bem questionáveis para colocar essas duas cidades no top 10 das cidades com melhor qualidade de vida do mundo. De fato, ainda há um ranking que coloca Toronto e Vancouver no top 10
das cidades com melhor qualidade de vida em todo o mundo. Mas esse é um ranking endossado pelo Fórum Econômico Mundial, aquela galera que diz que você não vai possuir nada e vai ser feliz até o ano 2030. Bem, se eles endossam esse índice, então para mim, ele perdeu a credibilidade. Aí ó, o cara ali aparentemente doente mental, brigando com a polícia e se cruzando a rua aí na frente. Essa mulher aí tá doidona. Tá rindo sozinha, tem vários aqui. Tem outro cara ali, tem outro ali, tem mais 10 ali, né? Mais um pouquinho fica igual a Nova York. E mais um outro pouquinho fica igual a Los Angeles. Eu ia fazer um vídeo aqui na Dundas Square, mas o lugar tá meio decadente, hein? Não é bem o que eu me lembrava. Piorou um pouquinho. O Canadá, como um todo, caiu 2 posições no IDH desde 2015. Em Toronto e Vancouver, vemos cada vez mais pessoas morando nas ruas, assim como usuários de drogas e pessoas com problemas mentais. Assim como Los Angeles, Toronto tem políticas que incentivam tal estilo de vida. Mesmo assim, dificilmente Toronto e Vancouver ficarão tão ruins como Los Angeles, já que o clima nessas cidades é um empecilho. Esse crescente número de desabrigados e usuários de substâncias é uma consequência de problemas sociais mais profundos. Se há muitas pessoas na sua cidade vivendo nessas condições, é óbvio que algo não vai bem. Nesse vídeo recente, vemos o estado atual e decadente de Vancouver, que há poucos anos era considerada a cidade com melhor qualidade de vida em todo o mundo. Outra má notícia é que, recentemente, Toronto viu uma onda de violência nos transportes públicos. É claro que há mais violência em cidades brasileiras, no entanto, aqui há uma exceção. No metrô de São Paulo, principalmente na linha amarela, eu me sentia muito mais seguro do que eu me sinto agora no metrô de Toronto. Infelizmente, nessas cidades, o custo de vida aumentou, enquanto a qualidade de vida caiu. Bem, eu sei que o Canadá não é só Toronto e Vancouver. Como eu disse, em breve vou visitar Calgary e St. John's e mostrar. Só para deixar aqui a minha opinião sobre esse tópico, né? É que se o governo não faz nada, se a polícia não faz nada e se ninguém faz nada e ainda dão benefício para as pessoas ficarem nas ruas, é claro que vai aumentar muito, né, esses moradores de rua. Aqui quando você ouve falar homeless, cara, não é porque a pessoa não tem dinheiro para morar ou ela não tem como conseguir se sustentar. É porque elas são usuárias de drogas, tá? Vamos deixar isso bem preto no branco, sem mimimi, tá? Você vê que as pessoas elas não são doentes mentais, elas estão com já problemas crônicos de tanto usar droga ou estão sempre drogadas, né? Aqui tem as drogas, né, elas são injetáveis, então eu não sei exatamente qual droga que é, tipo, se é metanfetamina, eu acho que é metanfetamina, aquela mesma que tem na seriada do Breaking Bad, naquela pegada ali, e o pessoal vai virando um zumbizão na rua e você vê que tem seringa na rua, tem agulha, você passa em alguns pontos, como se fosse a Cracolândia que tem em São Paulo, tem esses spots e como aqui é muito frio, as pessoas elas não conseguem ficar tanto tempo na rua, mas você vê várias pessoas morando em pontos de ônibus, você vê acontecer isso porque não tiram elas. E é tão bizarro o negócio que, como aqui congela, né, menos 40 graus, você vê várias dessas pessoas morando na rua, tipo, sem dedos, sem mão, sem braço, sem perna, porque congela e tem que ser amputado, de tão drástico que é essa parada. E aqui tem muitos abrigos, as pessoas elas podem dormir em abrigos, elas recebem comida, recebem roupa, então os moradores de rua, eles são usuários de drogas que moram nas ruas, tem esse problema na América do Norte, no Brasil também tem, com certeza, né? Eu não preciso nem explicar isso pra vocês, gente. E é isso, sabe? Se ninguém faz nada e ainda dão benefícios, claro que vai aumentar, mas você vê que elas estão ali porque elas querem de fato, porque elas são viciadas em drogas e cada vez mais tem mais usuários de droga e isso tende a crescer. Se ninguém dá um basta, se ninguém fizer nada e ainda incentivar o estilo de vida, que é o que o Rafael falou nesse vídeo, é complicado,
entendeu? É a mesma coisa que se lá no Brasil o pessoal da Cracolândia recebesse lugar para dormir todos os dias, fizesse uma fila num prédio lá onde tem camas para dormir, recebesse um dinheiro, recebesse ajuda, recebesse comida e pudesse ficar na rua e cometer pequenos assaltos e não ter uma punição de fato para isso. Então, é simples. Se vocês entenderam esse recado, vocês já vão entender o que está acontecendo aqui na América do Norte. E um outro detalhe é que, ao contrário do Brasil, os moradores de rua, eles moram nos centros, eles não moram nas periferias. E no Brasil é o contrário, né? O centro, ele tem ali também, geralmente, né? O centro ele tem partes mais antigas, partes mais pobres e tudo mais, mas nas periferias é onde tem pequenas favelas, ou tem as favelas de verdade. Vou falar no meu caso de Londrina, né? Nas periferias tem os bairros nobres, onde as pessoas têm as mansões e tudo mais, e também tem os lados onde tem essas casas tipo de conjunto habitacional, onde tem casas simples, tem essas casinhas tipo favelas, né, que são casas bem simples, tipo só de tijolo, por exemplo. E aqui é o contrário, né, os subúrbios aqui é onde são áreas mais familiares e áreas onde foram construídas com planejamento urbano. E os centros, eles são onde tem esses lugares para as pessoas ficarem, onde tem gente andando na rua de fato e onde fica essa galera mais drogada, tá? Então, eu moro no centro ao sul do centro, não está tão perto do problema aqui de Winnipeg. Aqui em Winnipeg tem umas regiões ali na Portage com a Main Street, e você subindo aquela região da Main Street, na Portage Place, tem algumas praças onde ficam moradores de rua e tudo mais. Um dia eu vou fazer um vídeo igual a ele, assim, ó, andando na rua com a câmera e tudo mais, para mostrar para vocês como é esquisito o negócio. Mas você sai dessa região, acaba que você quase não vê mais gente na rua ou drogados, porque começa a virar bairro residencial. E aqui realmente é subúrbio igual que se você vê em filme, né? Aquele monte de casa, um monte de rua de casas, todas bem parecidas uma das outras e famílias morando. Então, moradores de rua, eles não vão para esses lugares porque não tem nem o que pedir e tudo mais. É bem diferente assim do que acontece no Brasil. Mostrar outras realidades no Canadá. Então, fiquem ligados aqui neste canal e no meu outro canal, Olhar Internacional. E uma pergunta que eu gosto de fazer para canadenses, para brasileiros que moram aqui, para outros imigrantes, é a seguinte: se você pudesse morar em qualquer outro lugar do mundo, mantendo o seu salário canadense, você ficaria no Canadá ou iria para outro lugar? E muitos respondem que iriam para outro lugar, com clima melhor, com custo de vida menor e, consequentemente, com uma qualidade de vida maior. E aí então fica a pergunta, né? Você gosta do Canadá ou você gosta apenas do salário do Canadá? Eu diria que é oportunidade. Aqui você tem muito mais oportunidade de crescimento, de começar e de desenvolver uma vida mais saudável e segura. Então acaba tendo oportunidades. Aqui a vida ela é mais tranquila, mais pacata, mas o clima é realmente desfavorável. E, claro, se você recebe em dólar, vamos supor que você recebe em dólar americano, que vale mais ainda do que o canadense, e você pode morar tipo em Gramado, no Brasil, você vai ter uma vida numa cidade que você parece que está na Europa, uma cidade turística, linda e toda bem cuidada, e vai poder receber em dólar, multiplicando o seu patrimônio todos os meses, vezes 4, vezes 5. Então, assim, é uma pergunta simples de responder. Claro que todo mundo quer fazer essas transições, né? Também a gente gosta de estar perto da família, a gente gosta de estar perto dos amigos de infância, então tem outras questões sentimentais ali que envolveriam uma resposta dessa. E se for pelo salário, eu acho que os Estados Unidos ele é muito mais vantajoso, se a pessoa pensar só em grana, do que o Canadá, né? Então, se você consegue ir para os Estados Unidos e fazer dinheiro lá, você vai fazer muito mais dinheiro do que vai fazer no Canadá. Então, acho que a resposta ali não é em relação a dinheiro, é em oportunidade de começar do zero, ou se você tiver uma carreira e começar
a trabalhar aqui dentro da sua área, você vai ter uma vida muito mais interessante do que a que você teria no Brasil. Muito mais seguro, num acesso muito legal para o mundo inteiro. Então, do Canadá você pode viajar para os Estados Unidos. Se você tiver com frio e quiser dar um break nesse frio, você consegue pegar uma semaninha aí para a Flórida muito fácil de avião. Consegue ir para Califórnia, você consegue ir para Cancún, por exemplo. Aqui o Winnipeg tem um voo direto Winnipeg para Cancún, que foi o voo que eu fiz para chegar aqui. Então, assim, é interessante, sabe? Você começar a sua vida de uma forma que é fácil. Muito mais do que se fosse no Brasil. Só que um dos detalhes que ninguém fala, que eu vou falar aqui agora, e só quem está até o final do vídeo vai sacar, a maioria das pessoas que vêm para o Canadá, elas vêm para estudar num college e conseguir o visto de trabalho, o visto de estudo para chegar no PR. Então o college ele é só uma desculpa para a pessoa chegar na residência permanente. Então quem vem para fazer um college desembolsou tipo assim, de 20 a 30 mil dólares só para fazer essa faculdade. Não são pessoas que estão começando a vida no Brasil, não são pessoas que não tiveram dinheiro no Brasil, são pessoas que estavam com uma vida confortável no Brasil, uma vida interessante, e elas saem para buscar algo melhor. Então talvez essa expectativa e esse balanço ele é um pouco desigual. Você imagina que você está no Brasil, você já tem um salário, sei lá, de 10 mil reais, que não é uma realidade para todo mundo. Você já mora num apartamento legal, numa casa legal, você tem filho, você tem cachorro, gato, e aí você resolve, pô, eu tô com a vida boa aqui, mas não tenho segurança, meu filho ele vai ter que estudar numa escola particular caríssima para ter uma boa educação, eu tenho medo dele se envolver com gente estranha, de usar droga, de não sei o que lá, e aí você toma essa decisão de mudar. Mas você vê que o perfil das pessoas, eles são pessoas estabilizadas, com uma condição financeira positiva e simples, né? Você sai do Brasil e vai para o Canadá. Aí quando chega aqui, você tem que começar de um andar ou de um degrau muito mais baixo para evoluir, e aí a pessoa sente a diferença, aí o Brasil é melhor, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas esse contraste de, pô, quem sai do Brasil, a maioria das pessoas, elas são pessoas boas de vida, que já têm uma vida muito, muito boa no Brasil. O meu caso, vou falar resumidamente, eu tinha uma vida muito boa no Brasil também, só que eu sou muito mais consciente e menos iludido do que algumas pessoas. Então, minha meta aqui é ter família, ter filho, poder ter uma vida um pouco menos perigosa e menos estressante em relação a cuidar de família, cuidar de filhos e essa oportunidade também de crescimento profissional. Eu vejo que aqui tem várias semelhanças com o Brasil, em que se você faz um trabalho bem feito, você é bem recompensado. E eu gosto muito desse empreendedorismo. E eu acho que aqui é um bom lugar para se empreender. Pelo que eu estou vendo e pelo que eu estou fazendo aqui, tem dado muito certo. Vamos ver aqui nos próximos anos, né, como é que vai ser. E vamos terminar o vídeo do Rafael, porque falei muito hoje. Felizmente, trabalhar online, como nós fazemos, resolve essa questão. A survey was conducted by Angus Reid. Now, Angus Reid is a nonprofit organization, I believe the leading nonprofit research organization in Canada. They surveyed Canadians and they found that 56% of Canadians are struggling financially. More than half. 56%. O negócio é que aqui o canadense ele gosta muito de fazer dívida, ele gosta muito de financiar, e o estilo de vida canadense que eles são criados você trabalha no emprego, você fica lá sua vida inteira trabalhando no mesmo emprego, compra um carro, financia um carro, compra uma casa, financia a casa, fica pagando as parcelas e você vive assim até você se aposentar. Conheço canadenses aqui, conheço canadenses mais novos do que eu, que já têm dívidas de 2 carros, por exemplo, e ficam pagando parcela, e a vida é muito boa para eles desse jeito. Então, a mentalidade deles é um pouco diferente, é uma questão também cultural. E eles fazem as dívidas de casa e os financiamentos aqui eles são reajustados a cada 3 ou 5 anos, e a taxa de juros ela tem aumentado. Então, antigamente, os juros era tipo assim, 1%, 1,5% para comprar uma casa de 500 mil dólares, a pessoa dava o mínimo de entrada possível, pagava, sei lá, 2.500 dólares de parcela nessa casa. Depois de 5 anos, eles têm que reajustar essa parcela para a inflação e para os juros que está atual.
e aí os juros vão supor que dobra, e eles vão ter uma dívida ainda para pagar, então vai dobrar o juros sobre a dívida, e a parcela que era 2.500, que eles conseguiam pagar tranquilamente, vai para $4.000. E eles não estão preparados para essas transições. Então, eles já têm o limite, né, o budget, né, o orçamento deles já é contado, eles fazem a dívida com relação ao que eles estão ganhando agora, mas no momento que a gente está agora, os juros eles estão aumentando e essas dívidas eles ficam insustentáveis. É por isso que tem tanto canadense e também brasileiros que acabam fazendo dívidas aqui, que não se ligam nisso. E esse planejamento financeiro assim, para mim é a base total de você ser uma pessoa tranquila e bem-sucedida no futuro. É você poder economizar, fazer uma reserva, viver numa vida um pouco não tão luxuosa e não tão... não fazer dívidas tão grandes a longo prazo, porque, como vocês podem ver nessa minha explicação extremamente rápida, os juros eles aumentam e as parcelas aumentam também, e você tem que ganhar mais dinheiro ou descer um degrau da sua vida. Eu já morei em Toronto por 3 anos e não pretendo morar aqui novamente, já que temos uma melhor qualidade de vida em outros lugares do mundo. Porque trabalhar remotamente. O que me remotamente. faz querer ficar no Canadá alguns meses atualmente é o fato de que eu tenho família aqui. Mas, se não fosse esse o caso, eu não ficaria tanto tempo no país. No Brasil, né? Mas, não me entenda mal, o Canadá ainda é um país desenvolvido, com mais segurança e com salários maiores que Brasil, Portugal e muitos outros países. Porém, é inegável que o Canadá não é mais o país exemplar que era há 10 anos. E outros países já estão começando a passar à sua frente e oferecer melhores oportunidades, não só para imigrantes, mas também para os próprios canadenses. No vídeo anterior, eu falei sobre o país onde o multiculturalismo deu certo. 85... Então assim, né, finalizar o vídeo aqui agora, minha opinião o Canadá é uma boa porta de entrada para quem pode vir para cá, para quem está preparado para esse estilo de vida e para quem entende que aqui o Canadá é um país intermediário em relação a extremo capitalismo e o que a gente está vivendo no Brasil e vendo essas transições acontecerem. Tem oportunidades, tem altos impostos, tem uma vida mais pacata e acho que esse geral aqui que eu tentei passar para vocês da minha experiência, da minha vivência, é de alguém que estava há 6 meses atrás no Brasil e vi inflação crescer, vi preços de aluguel ficando mais caros, imóveis dobrando de preço. Eu tinha um carro, eu vendi o meu carro, comprei 0, usei ele 1 ano e meio e eu vendi ele mais caro do que eu comprei. Então, algumas coisas também são assim, abram os olhos, não percam o seu discernimento em relação a país, economia e também entendam para onde vocês planejam ir, se faz sentido para vocês ou não, para não ter essa frustração. Venha com o inglês preparado, não venha sem falar inglês. Eu não recomendo ninguém arriscar isso. Também não recomendo quem queira vir como turista para fazer uma transição de visto, porque pode ser que demore, pode ser que você acabe se frustrando também e culpar o país depois disso acontecer não vai fazer muito sentido. Beleza? Pô, se você gostou do vídeo, chegou até o final, se inscreve aí, dá um salve e, cara, manda um comentário, porque o comentário é o que faz a gente criar uma comunidade. Demorou? Valeu, falou, até a próxima e fui!